Amigos queridos, bom dia. Que Jesus nos alimente de esperança, de confiança e de muita fé. Nós hoje vamos dar continuidade ao capítulo 2. Meu reino não é deste mundo, procurando interpretar junto com vocês essa proposta que Kardec nos traz, que nos amplia o nosso olhar. Nós vamos falar hoje sobre o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes a um estado mais ditoso. A morte, nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e tornar-se-á que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventuranças e de paz, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança, que nada mais vê além de seus brinquedos, e não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afigura reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça do que seja vítima, o orgulho, a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele desse modo a si próprio as verdadeiras torturas de todos os instantes, colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea ou no lugar onde que ele se encontra, vastas proporções assume tudo o que rodeia. O mal que o atinja, como o bem que toca os outros, grande importância adquire aos olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim os homens que ocupam as altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a sua montanha, e logo bem pequenos lhes parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, permanece na imensidão. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos, como a formiga sobre um montículo de terra. Que proletários e potentados são a mesma estatura, lamentando essas criaturas enfermas e tantas canseiras se entregam para conquistar um lugar tão pouco se elevará, e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Nós convidamos a todos a elevar conosco o pensamento até Jesus, buscando nessa figura excelsa do Mestre uma compreensão maior. Senhor Jesus, amplia o nosso olhar, que nós saibamos refletir em todas as suas lições, que possamos, Jesus, alimentar dentro de nós a confiança, a serenidade,
mas também que sejamos mais reflexivos, mais ponderados, diante de toda a luz que o mundo nos conserva, que o mundo nos ensina. Jesus, que essa luz infinita que parte do seu coração, do seu amor, agasalhe-nos nesta manhã sublime, rogando-te, Mestre, por aqueles que se encontram enfermos nos hospitais, pelos familiares, queridos, amigos, e por todos aqueles que caminham ainda com os olhos da indiferença diante da sua grandeza divina. Que o Senhor sustente os pensamentos de todos nós, fortalecendo-nos na fé e na coragem, na alegria e na dor. Que assim seja. É interessante, amigos, essa questão do ponto de vista, né? Que a gente tem percebido que cada um tem um ponto de vista. Mas o ponto de vista que nós, espíritas cristãos, precisamos ter, sem dúvida, é o ponto de vista que Kardec nos traz, que é a questão da vida futura e da nossa imortalidade. Como é que eu vou ter fé numa coisa que eu não acredito? Como é que eu vou ter esperança no porvir se eu encerro o porvir no túmulo? É preciso que a gente levante alguns pensamentos reflexivos para que a gente possa mudar o ponto de vista nosso, o nosso olhar, saindo da situação terrena, desse terra-terra, para entrar na dimensão da vida espiritual, na vida do espírito, na imortalidade. A vida futura é uma porta, é uma cortina que abre de esperança para que nós possamos caminhar em direção àquilo que Jesus nos ensinou. Bem-aventurados. Como é que nós vamos entender essas bem-aventuranças com os nossos olhos aterrados ainda nas questões do mundo? É preciso que a morte seja vista ou compreendida como um processo de libertação, de um rompimento de laços e que nos agasalhe em esperanças futuras. O ponto de vista não pode ser de um personalismo doentio, de uma incredulidade que ainda nos sustenta. O ponto de vista é esse ponto de vista apoiado na verdade, que amplia os nossos olhos, que mostra para todos nós quem somos, para que possamos divisar, ter a certeza de uma vida futura, onde todos os nossos desejos, nossas aspirações vão sendo transformadas e modificadas à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos melhorando. É importante que a gente saiba o que é o espírito, esse ser inteligente que não está ligado ao corpo, mas que precisa do corpo pelas vias sublimes do perispírito. O que tem nos cegado, o que tem nos tirado esse olhar firme é justamente o nosso orgulho, é a nossa vaidade, é achar que nós somos donos de nós mesmos, sem compreender que acima de nós existe uma inteligência suprema. E muitas vezes esse mal que nos envolve, que nos atinge, como o bem que toca os outros, nós precisamos abrir os olhos para isso. Todos aqueles que encaram a vida terrena como ponto de vista da vida futura, ele tem uma esperança de progresso. Ele cresce, ele percebe que quantas questões que muitas vezes confunde são pequenas situações, é como as formigas sobre um montículo de terra. É preciso que a gente compreenda a importância que nós damos aos bens terrenos, que esta importância de darmos a esse bem terreno é que tem nos dificultado tanto, porque a vida futura, ela é uma vida
que nós vamos construindo a partir do nosso ponto de vista, de um conhecimento que nos estimula. Nós precisamos estarmos bem conosco mesmo para estarmos bem com a lei de Deus. O homem procura o seu bem-estar, embora certo de que só pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, aí ele cuida de estar aí com o melhor ou menor mal que lhe seja possível. Ó, ninguém pode viver com um espinho debaixo da mão, nos diz Kardec. É preciso que todos nós sejamos impelidos a sair dessas situações de instinto, de um materialismo, de um automatismo, para sentir a grandiosidade do futuro que nos aguarda. Deus não condena os nossos gozos terrenos, as nossas conquistas, mas nós não podemos esquecer que todo gozo que traz abuso, que traz excesso, ele é um prejuízo para a nossa alma. É preciso que a gente lembre das palavras de Jesus, mas que essas palavras tenham ressonância verdadeiramente em nosso pensamento, que é quando ele nos diz: meu reino não é deste mundo. E se não é deste mundo, onde que mundo é este? O mundo que nós vamos conquistar é pela vida futura. E o Espiritismo, portanto, ele dilata o pensamento e rasga os nossos horizontes novos. E aí nós saímos dessa visão acanhada que ainda carregamos, de que nós estamos aqui para pagar, nós estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui doentes. Sim, nossas doenças são as doenças da alma, mas nós precisamos curá-la. E é por isso que o Espiritismo, ele vem num momento tão importante que ele amplia o nosso olhar para a vida futura, para a imortalidade, para a consequência dos nossos atos, nos estimula a solidariedade, desenvolve em nós as experiências da fraternidade, do bem e da caridade. E nós sabemos que toda o gesto nosso de solidariedade conjuga com todas as existências de um mesmo ser. Nós podemos ver que tem pessoas que estendem as mãos para nós nem o conhecíamos. Ele abre o coração para nos ajudar. É preciso, amigos, que a gente possa sentir o valor incansável do bem em nossa vida. E a doutrina espírita, ela vai nos mostrando, desdobrando esse conhecimento e ampliando o nosso ponto de vista sobre nós mesmos. Nós passamos a compreender que somos um espírito, que temos uma base de inteligência, uma razão. Há sempre uma razão para que a gente caminhe em direção ao outro. Por isso, a razão da solidariedade, da fraternidade universal, porque nós todos somos irmãos. E essa solidariedade, ela vai nos trazer que tudo explica, porque nós temos muito um dos outros. E esse conjunto de conhecimento que Jesus nos traz, desde o seu tempo, nos leva a perceber a grandeza do seu amor em nossa vida. Por isso, queridos irmãos, hoje a gente precisa ter um outro ponto de vista. O ponto de vista hoje, ele não pode ser aquele ponto de vista acanhado. É preciso que a gente lembre de todos os nossos atos geram consequência. E hoje nós precisamos também compreender o que são os interesses. E nós precisamos caminhar para que a gente largue o interesse material, para que a gente possa sair dessa situação e entender que todos nós somos irmãos. Então, nós temos visto que muitas vezes ainda não compreendemos o valor do desinteresse nas finalidades santas. Nós, porém, não compreendemos ainda, no nosso ponto de vista tão restrito, a força do amor. O amor, porém, ele aproxima nós dos outros, conferindo-nos uma consciência de paz. O relacionamento nos traz modificação. E a ciência também nos ensina que nós não somos uma máquina que servimos. A ciência,
ela pode muitas vezes contradizer, mas só o amor pode nos mostrar que as obras não nos pertencem apenas do mundo. As obras que nós realizamos precisam ter um olhar para a vida futura. Assim, meus queridos irmãos, a vida futura nos abre outro pensamento, que é para as coisas terrestres e as coisas celestiais. Nesse intercâmbio que do mundo espiritual, que nós acreditamos nessa imortalidade, nós vamos ver que muitos de nós passamos a ter outros olhos para ver a grandeza daqueles que desencarnam e que estão prontos para nos ajudar, como também daqueles outros que ainda vivem nos campos do ódio e da perseguição. E são esses os argumentos que nós precisamos buscar para que a gente saia dessa preguiça de refletir e de pensar. Quantos espíritos amigos têm nos auxiliado? A evolução não é só material. É necessário compreender que o homem, é necessário que a gente compreenda o homem, que dia a dia ele vai aproximando de Deus, e Deus é Pai. Pai que nos concede auxílios, e cada espírito, cada ser que somos, nós somos obrigados, pela lei de evolução, pela lei do amor, a talhar a nossa própria edificação, a nossa própria glória, nossa libertação. E a grande tarefa do mundo espiritual, no seu mecanismo de relação com todos nós encarnados, não é só de trazer conhecimentos sensacionais, mas também é de nos ensinar a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesmo, as nossas diferenças, as nossas dores, para que a gente possa caminhar em direção à espiritualidade superior. Portanto, amigos, roguemos sempre a Jesus o amparo para todos nós. Mestre de amor e bondade, dai-nos nesta manhã a compreensão das coisas do homem, das coisas divinas, das coisas terrestres e as coisas do céu, e que nesta hora, com o pensamento ligado à espiritualidade, possamos receber o passe, essa transfusão de energia que poucos valorizam, para que possamos sentir a grandeza dessas energias, desse fluido em nós mesmos. Ó Senhor, que o seu amor fluidifique as nossas águas, balsamize os nossos corações, amplie o nosso olhar, mudando o nosso ponto de vista para as questões do mundo. Que nós possamos ampliar o olhar para o reino de Deus que está dentro de nós. E assim, Jesus, com imensa alegria por tudo que o Senhor tem nos dado, que cada dia amplie o nosso olhar para a nossa imortalidade, acertando os nossos atos com as leis de Deus, é que deixamos no coração de nossos irmãos a gratidão, a alegria, o companheirismo, tudo isso que o Senhor tem nos pedido e nos ensinado. Paz e alegria para todos os nossos irmãos. Que Eurípedes, junto à vibração do Grupo Espírita Esperança e Caridade, agasalhe os nossos irmãos, e que Maria Santíssima possa levar do Colégio Allan Kardec o seu amor. Fiquem com Deus, que assim seja.